Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Aula de ciências começando e a aula de hoje é sobre o sistema linfático. Quais são os nossos objetivos para essa aula? Conhecer o sistema linfático, sua estrutura e a sua importância. Mas antes da gente começar, vamos analisar um pouquinho essa imagem. Quando uma pessoa está correndo, os ossos e os músculos dela estão trabalhando em conjunto para realizar esse movimento. Que benefícios a corrida, a caminhada, as atividades físicas têm para a nossa saúde? As atividades físicas, como por exemplo a corrida, promove inúmeros benefícios à saúde, principalmente para a saúde do sistema cardiovascular, como você já sabe, e também do sistema linfático. E de que forma isso é possível, nós vamos entender ao longo desta aula. Antes, então, vamos conhecer as estruturas que formam o nosso sistema linfático. O sistema linfático, ele está distribuído pelo nosso corpo todo, como a gente consegue perceber na imagem, e ele é formado pelos vasos linfáticos, por estruturas como os linfonodos, o timo, as tonsilas e o baço. Vamos falar de cada um deles já já. Dentro dos vasos linfáticos, acontece a circulação de um líquido que nós chamamos de linfa, tá? Então, este é o papel do sistema linfático. É transportar, é drenar, é filtrar essa linfa, esse líquido. E o que tem nesse líquido? Esse líquido é composto de plasma sanguíneo, tá? Então, uma água, uma espécie de água que sai do nosso sangue, sai dos vasos sanguíneos, entra nos vasos linfáticos. Além desse plasma, acontece também ali nessa linfa, a gente encontra os glóbulos brancos, células bem importantes na defesa do organismo. Essa linfa então circula pelos vasos linfáticos, vai passar pelos linfonodos. Os linfonodos são estruturas extremamente importantes para o nosso corpo e você já vai entender o porquê deles serem tão importantes assim. Então, olha só aqui os vasos sanguíneos. Então, todo o líquido ali, não o sangue, tá? Mas a linfa, que é formada pelo plasma e pelos glóbulos brancos, vai sendo drenada para os vasos linfáticos. Antes da gente continuar, temos aqui um exercício já para você praticar um pouquinho aí. A questão é a seguinte: no interior dos vasos linfáticos circula a linfa. Líquido que a gente viu é bem semelhante ao sangue, ao tecido sanguíneo. Porém, há algumas diferenças entre eles. Diferencie a composição da linfa e do sangue. Então, é só você dizer o que muda entre linfa e sangue, o que tem presente em cada um deles. Então, tenta responder aí no seu material e eu já retorno aqui para fazermos juntos a correção.
Conseguiu fazer essa diferenciação entre a linfa e o sangue? Então vamos ver se você conseguiu, se você acertou ou se você errou, o porquê que você errou. Olha só, a linfa, ela é um líquido claro, meio transparente, meio amarelado, tá? Diferente do sangue, né, que é mais avermelhado. A linfa tem essa coloração mais clara porque ela não apresenta os glóbulos vermelhos, as hemácias, que dão cor vermelha ao nosso sangue, tá? Sendo constituída, então, a linfa apenas de glóbulos brancos, que a gente também chama de leucócitos, e o plasma sanguíneo, tá? Então, esta é a diferença entre sangue e linfa. No sangue a gente encontra mais células, né? Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas. Na linfa a gente só encontra plasma sanguíneo e glóbulos brancos. A linfa, então, a gente já sabe que ela circula pelos vasos linfáticos. E aí, então, ela vai chegar até os linfonodos, que também podemos chamar de gânglios linfáticos. O que são esses linfonodos? São estruturas arredondadas, pequenas bolinhas, tá? Distribuídas por várias partes do nosso corpo, mas principalmente nesta região de pescoço, aqui nessa região atrás das nossas orelhas, perto das axilas e também na virilha, tá? Essas regiões é onde há um predomínio maior de linfonodos. Por que eu falei que eles são tão importantes, essas estruturas? Dentro deles, tá, acontece a filtração da linfa, ou seja, todas aquelas toxinas, tudo aquilo que não é bom para o nosso corpo, esses linfonodos vão filtrar, vão tentar eliminar. Quando a linfa passa por dentro deles, ela entra, né, circula ali e vai sendo filtrada, tá? Isso é muito importante para o nosso organismo conseguir eliminar aquilo, né, que é ameaça para o nosso corpo. Outro ponto interessante é que os linfonodos conseguem destruir materiais estranhos ao nosso corpo. Então, isso é fundamental, né, para garantir aí uma boa saúde. Olha só o nosso corpo quando acontece uma infecção, por exemplo, uma infecção bacteriana. Imagina uma orelha inflamada, um brinco, né, que não foi esterilizado e a orelha ali, o furo acabou inflamando. Em algumas situações dessas de infecções, pode acontecer um inchaço atrás da orelha, próximo aqui ao pescoço. Esse inchaço nós damos o nome de ínguas. Você já tinha ouvido falar? Você já teve alguma vez íngua? Então saiba que isso é um sinal de que seu corpo está tentando te proteger. De que forma? Por que aparece essa íngua? Então a íngua, quando temos, né, infecções, como eu falei, ela nada mais é do que o linfonodo inchado. E ele está inchado, ele está com esse aumento, né, de tamanho, justamente porque ele está tentando multiplicar, aumentar a produção de glóbulos brancos, que são as células de defesa, tá? Por isso que pode acontecer essas pequenas ínguas, esses pequenos inchaços, por conta dessa multiplicação de glóbulos brancos em função do seu organismo tentar te proteger. E aqui então, momento de praticar. Questão 2. Quando ficamos doentes, pode ser uma infecção na garganta, na orelha, como eu falei, né, no furo para quem tem brinco. É comum que os linfonodos aumentem de tamanho, formando então o que popularmente nós chamamos de íngua. Explique por que ocorre esse inchaço. Então, será que você prestou bem atenção no slide, na explicação do slide anterior? Então, tenta responder aí com as suas palavras e eu já volto aqui para a gente fazer essa correção.
Conseguiu lembrar por que acontece esse inchaço, a formação dessas ínguas? Então vamos ver se você lembrou ou se acaso você não tenha lembrado da explicação, presta bem atenção e já anota aí no seu material. As ínguas são o resultado do inchaço dos linfonodos por conta do aumento dos glóbulos brancos. Então esses linfonodos, que são essas pequenas estruturas arredondadas, elas produzem os glóbulos brancos, que são as células de defesa. Então, quando nós temos uma infecção, esses linfonodos vão produzir mais glóbulos brancos. E é por isso que acontece esse inchaço, a formação dessas ínguas. Quer dizer que o linfonodo, os gânglios ali, estão inchados porque estão produzindo mais glóbulos brancos naquele momento. Beleza? Continuando então, uma outra estrutura, além dos linfonodos e dos vasos linfáticos, que também faz parte do sistema linfático, é o timo. O timo é um órgão localizado na região superior do nosso tórax, tá? Qual que é a função dele, afinal? Alguns glóbulos brancos vão ser formados e vão amadurecer ali, tá? Então, antes deles estarem prontos, ali é como se fosse a fábrica natural de uma parte dos glóbulos brancos que nós temos. Essa é a função dessa glândula. Tonsilas, talvez com esse nome você não tenha ouvido falar, mas amígdalas, já ouviu falar delas, né? As amígdalas são as tonsilas. Elas são estruturas que também fazem parte do sistema linfático e elas têm uma função bem importante, que é participar das respostas do nosso corpo a materiais estranhos que a gente acaba ingerindo ou inalando. Então, por exemplo, quem respira pela boca, que não é o correto é a gente respirar pelo nariz, quem dorme respirando pela boca tem muito mais problema nas amígdalas, costuma ter, porque partículas acabam entrando e essas regiões, as amígdalas, são elas que vão detectar essas partículas que são vistas como ameaça pelo corpo, e vão acabar inflamando, infeccionando, tá? Então, as tonsilas, também chamadas de amígdalas, têm essa função, participar de respostas do nosso corpo a partículas estranhas que a gente inala ou engole. E temos ainda o baço. O baço é um órgão que fica bem pertinho do estômago, tá? E ele, além de ser rico em linfonodos, aquelas estruturas que a gente viu que filtram a linfa, ele também armazena glóbulos brancos, tá? Então, armazena células de defesa. As células do baço fazem um trabalho bem legal quando elas fazem essa filtração da linfa. Elas fagocitam bactérias e também restos de células ali que o nosso corpo já precisa eliminar, porque são células que já não estão mais funcionando. O que é isso, fagocitar? Eu já vou te mostrar no próximo slide, tá? Além disso, neste órgão, no baço, acontece ainda o armazenamento de hemácias, de glóbulos vermelhos do nosso sangue, que depois, se o nosso sangue precisar, vai acontecer então esse lançamento desses glóbulos vermelhos. Então o baço é um órgão bastante importante. E olha só então a respeito da fagocitose, O que é fagocitar bactérias? Olha esse GIF aqui. Aqui são células, tá? E aqui, essa estrutura pequenininha é uma bactéria. E aqui temos uma célula fagocitando essa bactéria. Perceba que fagocitar é quando a célula vai e engole, digamos assim, essa bactéria e destrói ela, tá? Então, a fagocitose, que acontece no baço, é muito importante, principalmente na destruição de bactérias e também de células mortas que precisam ser eliminadas do nosso corpo. Então, fagocitose é o englobamento de qualquer partícula que já não tem mais utilidade ou até mesmo de bactérias e a destruição delas. E mais um exercício para você praticar, completando esta frase aí no seu material.
Então, essas duas lacunas, né, você vai preencher com a resposta adequada. Olha só, aí você vai colocar o nome da palavrinha correspondente, circula por fora dos capilares sanguíneos e banha todas as células do tecido do corpo, fornecendo nutrientes e recolhendo produtos da atividade celular. Esse líquido é drenado pelos, então o nome da estrutura você vai colocar aí, e posteriormente, depois que ele já está drenado, filtrado, esse líquido volta para o vaso sanguíneo. Que líquido que é esse que nós estamos falando? E onde esse líquido é drenado e filtrado? É isso que você vai completar nessa frase. Então, vou te dar um tempinho e já retorno para ver se você acertou. Conseguiu lembrar o nome do líquido e da estrutura onde esse líquido é drenado? Então, esse líquido é a linfa, né? Ela realmente banha todas as células do corpo. Então, lembrando aqui que a linfa é um líquido, né, que sai do nosso sangue, formado pelo plasma sanguíneo e glóbulos brancos. Muitas vezes nessa linfa tem toxinas, tem coisas que precisam ser retiradas, que não podem voltar para o sangue desse jeito. Então essa linfa pelos vasos sanguíneos, ela vai chegar até os linfonodos, que é onde vai acontecer toda a filtração, e aí depois de filtrada essa linfa, aí ela vai retornar ao nosso vaso sanguíneo. Chegamos ao fim dessa aula, então a retomada, o que nós vimos ao longo dela? Nós vimos que o sistema linfático, ele é responsável, né, por drenar líquidos do nosso corpo e também por proteger o nosso corpo através dessa filtração, dessa eliminação de toxinas que ele faz. Ele é formado, então, pela linfa, esse líquido, né, formado por plasma e glóbulos brancos, que são células de defesa, e por várias estruturas. Que estruturas são essas? Os vasos linfáticos, por onde a linfa circula, os linfonodos, que são vários pontos pelo corpo onde, né, acontece a filtração dessa linfa, o timo, o baço e as tonsilas. E vimos ainda o que é íngua, aquele inchaço do linfonodo em casos de algumas infecções do nosso corpo. Espero que você tenha gostado dessa aula, agradeço sua atenção e até breve.